Hello! Tudo bem, pessoal? Eu sou a Lise, no canal Suculentas na América. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E eu gostaria hoje de convidar vocês a ver as minhas suculentas, como elas estão se comportando perante as chuvas, que não param de jeito nenhum. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. Essas suculentas aqui, esses vasos, olha, gente, como linda. Elas estão na chuva e como eu já tinha feito para vocês um vídeo dizendo, olha, gente, que legal. Essa aqui, ó, tá nascendo, a cabeça tá aqui do lado do vaso. Tava gigante, desse tamanho, estiolada. Aí eu cortei. Bom, voltando, né? Eu mencionei a vocês que eu teria 10 dias de chuvas e realmente as chuvas estão acontecendo. E hoje o tempo tá assim, tá meio nublado, mas tá bom. Ontem não choveu, mas a previsão é de que hoje à tarde, a noite toda, teremos chuvas o tempo todo. Então, algumas dessas suculentas estão se comportando muito bem, outras não. Eu resguardei algumas, não consigo resguardar todas, eu tenho muitos vasos. Então, eu quero mostrar para vocês quem tá indo bem, quem não tá indo bem, quem é melhor resguardar e o que tá acontecendo, tá, pessoal? Então, como vocês podem ver, ó, essa aqui foi recentemente decapitada. É uma crassula Moonglow, né? Ela tá meio seca aqui, mas não é problema da chuva em si, né? Isso não é um problema. Essas plantas que são maiores, né, são mais resistentes e elas acabam perdendo, ó, as folhas mais velhas, tá vendo? Ficam amarelas, elas, bom, enfim, vão se perdendo, né? Essa aqui ficou resguardada porque fiz decapitação nova, mas ela já tá meio um pouco estiolada, então eu vou trazer ela pra cá já pra tomar chuva, né? Esse Francisco Balde. Já para tomar chuva e tomar sol, porque é uma plantinha mais resistente. Essa plantinha aqui, eu não sei exatamente a identificação dela, mas foi uma das primeiras que eu comprei e ela é mais resistente por ser mais velha, eu acredito. As plantas mais velhas, elas têm capacidade maior, sabe, de resistência. Por exemplo, essa aqui, essa Bluebird, essa branca, ela é uma planta que eu já tenho há bastante tempo, então acredito que ela seja mais resistente, não me dê tanto problema, né? Aqui eu tenho outras que também estão se comportando bem, né? Essa planta aqui já é uma planta mais nova. Gente, eu comprei essa planta como chocolate Ruffles. Fala pra mim, você acha que tem cara de chocolate Ruffles? Eu não sei, enfim, eu não acho que não, porque tá muito verde, né? Tem as bordinhas vermelhas, né? Mas ela é muito verde, muito, muito verde. Bom, aqui eu tenho algumas pequenininhas, ó, a Perle. Ó o que que acontece, gente. Olha que eu resguardei, tá? Mas olha aqui, o que é isso, gente? É fungo, tá? Ontem eu passei, olha eu indo lá para não sei onde. Ontem eu passei fungicida, tá? Mas vai ter chuva de novo. Então, ó, a gente toca, a folha cai. Ó, aparentemente assim até parece que não é nada, né? Mas ó, olha aqui. Olha isso. A folha sai. Infelizmente, a plantinha não resiste a tanta chuva. Ó, olha isso, gente. Esse gorducho aqui. Ó o que que acontece. Ó, a gente toca e sai. A plantinha, ela não consegue dizer não para a água, tá? As células das suculentas, elas amam água. Então, por isso que acontece? As plantas, às vezes você vê a folhinha translúcida de tanta água que ela
tomou, ou às vezes a planta cresce. Quer ver? Eu vou mostrar, ó. Essa aqui, gente, essa aqui é uma Mont Blanc. Gente, quando eu plantei ela aqui, ela tomava o vaso todo, a circunferência do vaso todo. Ela foi diminuindo, 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 diminuindo. As folhas foram secando por baixo e ela ficou desse tamanho. E aqui, ó, agora ela tá me dando alguns bebezinhos, ó. Mas olha só, isso aqui é fungo. Olha isso, olha o que que acontece, gente, depois de muitos dias de água, muitos dias. Aqui, ó, é um vaso que eu tenho, também um pouco mais resistente. Essas são plantas mais antigas. Essa aqui, ela também é bem resistente, tá, gente? Echeveria Hercules. Ela tá indo muito bem, né? Aí, olha o que que pode acontecer, ó. Aqui, olha essa aqui é uma Shangri-La. Ó, a plantinha, ela seca a folha do... Não, até aí, tudo bem. Ou então uma coisa que pode acontecer também, ó, essa aqui, elas ficaram resguardadas, tá? Mas olha só o que que tá acontecendo. Ela acaba ficando sem sol, né? Com o tempo mais nublado, ela fica, ó, toda aberta. Essa aqui eu tirei várias folhas dela aqui. Essa aqui eu acho que é uma Draco, tá, gente? As Paquivérias sofrem muito. Olha só como a planta fica toda aberta. Gente, essa é a Glauca. Olha como ela está toda aberta. Ela cresceu muito com as chuvas. Cresceu muito. E sem sol, ela perdeu um pouco de cor e ficou toda assim. Olha só, eu tirei bastante folha ontem. E ó, ainda tem folha ruim aqui. Ó. Isso é excesso de água, tá? Essa aqui é uma Deb em recuperação. As folhas delas ficaram todas assim deformadas por causa de fungo, gente. Eu não tenho certeza se foi o oídio, se foi ácaro, mas essas manchas que vocês podem ver aqui nas folhas, tá? Eu acredito que seja ácaro e deve dar essa deformidade na folha, mas ela já tá tratada, tanto que vocês podem ver que o miolinho tá vindo bem. Mas essas deformidades, assim, quando vocês verem isso na plantinha, é porque ela passou algum problema com ácaro. Ó, aqui o bebezinho dela, a mesma coisa. Ó, essa folha redonda, dá uma deformidade, tá, pessoal? Essas outras aqui vão muito bem, obrigada. Essas aqui são mais resistentes à água. Eu vou mostrar para vocês agora o que está acontecendo com outras plantinhas. Bom, pessoal, aqui eu tenho esse Pachyphytum. Ó, ele também passou por problema de ácaro. Olha o que aconteceu com a folha dele, ó, entorta. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso. Embora ele esteja bem aqui, né, todo bonitão, olha só quantas folhas ele vem perdendo. Olha aqui. É uma planta mais resistente porque é uma planta mais antiga, né? Eu já tenho mais tempo, mas ainda sofre e não tomou chuva direta. Então, existem algumas espécies que são mais... Esse aqui é um Blue Haze, tá, pessoal? Existem algumas espécies que são mais suscetíveis a problemas com muitos dias de chuva, outras não. Essa aqui é uma Mebina, ela está sem cor, mas olha só, ela tomou chuva, olha como ela tá. Essa aqui é um... Ai, gente, não lembro o nome agora, é a Aurora. Ó, olha isso. Olha aqui quantas folhas ela tem perdido, olha isso. Tá vendo que elas estão translúcidas? Ó, porque tá cheia de água, ela como se fosse ela tivesse estourado com tanta água. Isso é o que acontece quando a suculenta fica muitos dias tomando água excessiva. Porque o que tá acontecendo agora? Eu tô tendo muitos dias de água, de chuva, e poucos dias de sol. Tipo, tenho 3 dias... Ah, esse tá bom. Ai, volta pra lá. Eu estou tendo, 3 dias de chuva seguidas e depois um dia e meio de sol, ou seja, não dá tempo delas secarem, delas voltarem, né, ó, olha só, tá vendo aqui, ó,
fungo por debaixo da folha. Ó, essa aqui, ó, amarela. Por quê? Muita água. Então, elas não conseguem secar o substrato. Ó, fungo. Por que que dá fungo? Às vezes a planta tá resistente, mas dá fungo, como essa aqui, né? A planta está resistente, mas deu fungo. Por quê? Gente, quando tem calor e umidade excessiva, é um prato cheio para os fungos se instalarem, tá? Não só às vezes chuva, que ela não ficou na chuva. Agora, essa aqui, gente, é muito sensível, tá? Ela ficou um pouco na chuva, não muito, mas olha aqui, essa foi uma que mais deu problema, gente. Olha isso. Essa é uma cúpide. Olha a situação. Ela perdeu muitas, muitas, muitas folhas. Gente, vocês não têm noção. Eu passei fungicida nela, eu já vou... Vocês podem ver nessas manchinhas brancas, foi do fungicida. Eu passei sulfur dessa vez, vamos ver como que fica. Mas é uma tristeza, tá? É por isso que é bom a gente sempre fazer uma mudinha extra ou pegar uma folha para fazer berçário, sabe? Das plantinhas que você tem, porque aí acontece um negócio desse, é arriscado você perder ela toda, tá? O fungo entra pela folha, mas pode chegar no caule. Chegando no caule, você é obrigado a fazer uma decapitação, e se tomar o caule todo e você não perceber, você pode perder a tua planta, tá? Olha, eu tenho aqui, ó, planta nova, ela já ficou bem mais afetada, tá? Ó, gente, olha só, essa aqui, então, olha só, quem é? Paraguaiense. Paraguaiense ficou aqui, não tirei por nada. Tá aqui tomando o seu solzinho agora, ficando, ó, bem rosinha. Olha só, que gracinha. Essa planta não se abala. Olha aqui, essa outra aqui, ó, chegou há poucos dias, ó. Não ficou no sol, mas olha o que tá acontecendo. Já tem o fungo aqui. Eu passei fungicida, tá, gente? Essa aqui, ó, tirei ontem algumas folhas, ó, mas ainda tem folha que tá se perdendo. E é assim, gente, a gente vai tratando. Essa aqui é uma outra glauca. Ó, as folhas amarelas embaixo. Ainda estão bem firmes no caule, eu não consigo tirar. Mas rapidamente ela vai perder essa folha. Ó, esse aqui é o crocodile. Olha só. Olha só, o que que aconteceu aqui é que queimou, porque esse aqui tomou a chuva porque o vaso é bem pequenininho, então ele tem a capacidade de secar mais rápido. Porém, depois do mormaço veio o sol e queimou as folhinhas dele, tá? Isso aqui não é fungo, tá, pessoal? Esse aqui é queimado depois da chuva, porque olha só, tá fritado. Porque isso acontece, às vezes sabe que vem aquele sol bem ardido depois da chuva, e aí acontece isso, tá? A planta ela se desadapta, né, ao sol, e aí ela fica sensível novamente, como se tivesse que fazer uma nova adaptação, tá? Ó, fantomes ficaram bem. Essa aqui é a Pine Rose. Pine Rose ficou bem. Essa ficou bem. Gente, aqui, ó. Ai, que bichos são esses que estão aqui, olha. Não tinha esse bicho aqui. Sai pra lá, bicho. Ai, olha isso. Gente, que bicho que é esse? O que você tá fazendo na minha flor? Vai embora. Ó. Essa aqui é a Pretty Pink. Olha como ela cresceu com as chuvas. É uma planta já um pouco mais resistente, ó. Está em floração. Eu só tô deixando essa floração aqui porque não tá com aqueles bichos, senão eu já tirava. E a outra aqui, né? Sai! Eles voam. Olha aqui, gente. Pachyphytum compactum. Olha só, tá perdendo. Olha só, gente. Olha ali. Que tristeza. E tem que tirar, tá, pessoal, essas folhas. Eu tirei ontem um pouco. Olha só um outro bichinho ali, ó. Eu tirei ontem um pouco, mas aí de um dia pro outro isso vai acontecendo. Aqui são os bebezinhos. Ah, o outro bicho. Gente, que bicho é esse? Fala aí, deixa pra mim nos comentários. Que bicho que é esse, pessoal?
Ó, essa aqui é uma decapitação que eu fiz da Cupid, que tava bem bonita. E eu salvei ela dali daquele vaso. E olha, estavam todas assim, bem gordinhas. Como essa tá menorzinha, eu resguardei ainda mais da chuva, ela se preservou bonita. Esse aqui é o Mendoze, ele é bem resistente, tá? Essa aqui são bebezinhos, bebês, né? São mudinhas que eu cortei pra fazer esse vasinho. E tá indo muito bem. Fantôme tá com, ó, o caule tá meio detonado, gente. Acho que eu vou ter que fazer decapitação. Ela tá bem, mas não tá 100%. Aqui tem umas folhinhas secas. Bom, gente, para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou finalizando por aqui. Mas é isso, tá? Precisa fazer o uso de algum fungicida, alguma coisa para evitar, tá, que você tenha outros problemas com a sua plantinha. E se você puder resguardar da chuva, não 1 dia, 2 dias de chuva, mas assim, como eu tô tendo muitos dias de chuva, é melhor sim, se você puder resguardar. Eu tenho outras plantas, mas eu vou ficar, tá, nessas aqui com vocês hoje. Era só mesmo pra mostrar o que tá acontecendo pra vocês. Olha, gente, outro bicho aqui. Ai, que louco. Tá, gente, o uso de algum tipo de... Ai, deixa eu mostrar já que eu tô aqui, gente. Olha essa planta como ela é linda, gente. A Pink Tip. Ó, essa aqui, ai, é a Blue Surprise. Deixa eu confirmar. Essa Dark Ice. E essa aqui eu tenho um nome diferente. Eu acho que é a que vocês chamam de Baena. E aqui pra mim é a Biante. E essa aqui é a Blue Surprise. Essa aqui é a Sensation, que tá sem cor agora. Tava tão rosa. Depois eu coloco uma foto pra vocês de como ela tava rosa, tá? Então é isso, pessoal. Boa sorte aí se vocês estiverem com chuvas. E essa é a dica que eu deixo, deixe em vasos pequenos, assim como esse, sabe? Resguarde as que são mais delicadas, como essa Deb, né? Ou com os Pachyphytons, porque eles enchem muito de água. E o ambiente acaba ficando com fungos, né? Pelo mormaço do calor. E não tem o que fazer, né? É propício mesmo. E aí a gente tem que entrar com alguma prevenção e tem que usar, né, os fungicidas, né, pra não perder as nossas plantinhas, tá? Que aí nesse sentido elas são delicadinhas, tá bom, pessoal? Um beijo e boas brotações.